Salve rapaziada, Bebe aqui trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez, vídeo aí analisando de repente, vídeo comentado, é isso, né? Então seria mais um vídeo comentando, né? Não é reação de compilation, algo do tipo. Nino CDB fez aqui um vídeo sobre o efeito borboleta nas batalhas de rima. Então deixa o like, se inscreve. Daquele formato eu vou anotando, vou comentando por cima e vou dando a minha opinião também. Muita gente tá pedindo pra eu reagir isso aqui. Lembrando também, família, fiz minha primeira live ontem no YouTube e saiu uma batalha já que eu reagi lá, é um formato diferente. Vejam o vídeo pra vocês entenderem. Ah, bom, então o formato original vai se perder? Não, nunca vou parar de fazer isso aqui, entendeu? Só vai ter mais vídeo agora com aquele outro formato também. Então, na verdade, é mais vídeo pro canal, que é justamente o que vocês estavam pedindo. Então, tá ligado? Fora as lives. Amanhã também vou fazer uma live, então fica de olho. Vamos ver isso aqui. O efeito borboleta nas batalhas de rima. É só isso aqui ou tem mais alguma coisa? Batalha de rima, isso mesmo. Sem mais delongas, 3, 2, 1. O efeito borboleta nas batalhas de rima. O efeito borboleta é a ideia de que pequenas coisas podem gerar grandes consequências no futuro. Vem da teoria do caos e sugere a ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode a longo prazo influenciar em eventos gigantescos. Isso acontece no seu dia a dia, mas também nas batalhas de rima. O efeito borboleta é exatamente sobre as escolhas que você faz, que podem parecer coisas pequenas, mas vão influenciar muito lá pra frente. E nas batalhas não é diferente. A primeira que eu quero falar é do Johnny vs Samuel, a revanche. Muita gente espera que esses dois batalhem de novo há muito tempo, desde que rolou a batalha clássica na aldeia. E de fato eles até se enfrentaram depois que rolou essa batalha. No Coliseu de 500k eles se enfrentaram, e também na batalha do Pitbull eles se enfrentaram. Mas nunca rolou um confronto solo entre os dois. Mas podia algumas vezes ter acontecido, e por pequenos detalhes não aconteceu. Eu vou citar duas vezes aqui que era quase certeza que ia rolar, mas por alguma interferência não aconteceu. Teve uma edição mais conhecida que causou muita revolta na época foi no período do Interestadual, que ficou meio batizado como o evento que eles dois iam se enfrentar, que ia rolar revanche de fato. E o Cigano foi lá e foda-se. Em uma batalha, o Johnny fazia em outra, e tava tudo pronto pra esse confronto acontecer no Interestadual. Aí Johnny, você falou pra ganhar a batalha, eu ganhei, demorou? No teu estado, te busco no Interestadual, caralho. O Interestadual era naquele formato de desafio. Não teríamos Prado e Samuel, né? Esse é o efeito borboleta. Todos os MCs ali entraram no consenso que ninguém ia desafiar nem o Johnny, nem o Samuel, pra eles poderem se enfrentar. Mas pelo visto tinha um MC que não entrou muito bem nesse acordo, e assim que foi sorteado pra desafiar alguém, desafiou o Johnny. E esse MC é o Cigano, que eu aposto que a aldeia não quer nunca mais chamar pra um evento. Aí, pode colocar nesse número 10 aí. Mas naquele dia, ele desafiando o Johnny causou um caos na internet. Todo mundo ficou irritado, os MCs, até o Johnny e o Samuel queriam que a batalha acontecesse, e não aconteceu por causa do Cigano. Acabou que o Samuel, sem ter quem desafiar, desafiou o Prado, que foi a batalha clássica que o Samuel escreve o nome do Prado no tênis, que acarretou em muitas coisas no futuro. Mas de fato, naquele evento, todo mundo queria, tava tudo programado pra acontecer Johnny vs Samuel. Acabou que aconteceu Johnny e Samuel, mas foi na porradaria dos bastidores, e infelizmente não tem filmagem. E a outra vez que podia muito ter acontecido Johnny e Samuel foi na BDA 378. Essa BDA foi o Jota que venceu, mas no dia era o mesmo estilo do Interestadual. O formato ia ser desafio. É isso mesmo. O Johnny é sorteado, se eu não me engano, na segunda ou na terceira batalha da noite. E todo mundo começa a puxar um grito: Samuel, Samuel, Samuel. E chama o JP, o Johnny, né? como vocês sabem, ele faz o que o público pede, ele faz o que o público gosta. Ele ia sim desafiar o Samuel aquele dia. Então naquele dia, na BDA 378, ia acontecer de fato a revanche que todo mundo esperava. Chamou o JP, não foi? Não chegou, não chegou, não chegou, não chegou. Por conta desse pequeno detalhe, o Samuel se atrasando um pouco no trânsito de SP, que é aquela correria total, não aconteceu o Johnny e Samuel. Mas aconteceu uma batalha que virou um clássico naquele dia, que assim que o Johnny não conseguiu desafiar o Samuel, ele desafiou outro monstro. E o Johnny vai lá e desafia o JP. Mas doideira, né? Como pequenas coisas influenciam coisas do futuro gigantescas. Indo pra outro efeito borboleta, o Dudu teria um nacional. Essa aqui não foi tão borboleta, hein? E o Dudu nunca teve tão focado na vida de batalha quanto naquele ano. Era disparado o MC que todo mundo dizia. Eu achei que ia ter uma conclusão foda. Ele ia pegar a tocha logo do MC que fez história no Nacional. O César foi lá e fez uma trajetória brilhante no Nacional que deixou o Espírito Santo marcado e cravado na história. E todo mundo teve uma expectativa que o legado ia seguir no ES. Então o Dudu vai lá, tentando manter o legado do ES. Em 2018 ele consegue ganhar o seu estadual. Estadual que fase de grupo é impecável, tem vários compilados aí, o dia que o Dudu amassou no estadual. E realmente uma das melhores atuações que eu vi de um MC na história.
E vale lembrar, o Dudu nesse período só tinha 15 anos. E assim que o Dudu ganha seu estadual e tá pronto pra representar o Espírito Santo no Nacional, acontece uma parada que foi um grande erro da família de rua, que eu acho que hoje eles reconhecem isso, que foi o sistema de fase de grupo. Então quando você ganhava o estadual, você não tava no Nacional igual nos outros anos. Você ainda tinha que passar por mais uma etapa, que ia ser mais uma qualificatória. Ou seja, o Dudu esteve a um passo do Nacional, mas de fato não chegou lá. Rolou a fase de grupo no Rio de Janeiro. E nessa fase de grupo lá estavam os 4 campeões dos estaduais do Sudeste. O campeão de Minas, o campeão de SP, o campeão do RJ e o campeão do ES. E também os vice-finalistas. Não colocou o de Minas, porra? Essa vaga pra fase de grupo. Muita gente acusa esse dia de ter rolado uma panela contra o Dudu. Então o Dudu vai lá, no seu melhor ano, sendo o MC mais hypado e mais falado do país, e perde pro Nel, que naquela época muita gente nem conhecia. E nesse mesmo dia, alguém que ganharia o Nacional anos depois também é desclassificado, sendo campeão estadual daquele ano. E esse cara é o Big Mike. Então muita gente diz e afirma que se não tivesse rolado essa fase de grupo, o Dudu já teria o seu Nacional. E pra ser sincero, o Dudu naquele ano ele tava impecável. Então eu realmente não duvido, vendo o Nacional de 2018, que o Dudu teria capacidade de chegar lá e ganhar. Teria capacidade. Naquele ano, então, o campeão foi o Miliano. Doideira, né? Pensar que o Nel, que era um MC desconhecido naquela época, hoje em dia é um dos MCs mais conhecidos do Brasil. O Big Mike foi eliminado, depois ganhou o Nacional. E o Dudu hoje em dia tá totalmente focado nas músicas e nem batalha mais, tá ligado? E anos depois o Dudu e o Nel se enfrentaram, e aí sim foi aquela revanche sinistra. Esse aqui é um efeito borboleta que eu acho que é o que mais representa. Mano, por enquanto não teve efeito borboleta aqui, mano. O Brenos, o MC mais hypado do país, fica doente. Agora vamos. 7 anos. O MC mais hypado do momento não dava pra negar que era o Breno. O Breno lançou a tendência do Detroit, ele lançou a tendência do Drop e ele dominava a parada. O Breno era falado. E 2023 foi o ano mais hypado do TikTok. Sem ser o Breno. Ele, Schuller e Ilusão era o trio anunciado pra representar na BDA há 7 anos. E dias antes do evento acontecer de fato, a gente recebe a notícia triste que o Brenos não poderia participar porque ele teria que fazer uma cirurgia eu tava do evento. junto todo mundo na hora, mano. Que era não ter o Brenos no evento. O Zuluzão, sem saber o que fazer em relação ao terceiro membro do trio, ficou pensando em várias pessoas pra substituir o Brenos. Ele pensou em um MC, mas não gostou da ideia. Pensou em outro, não gostou da ideia. E assim veio a ideia dele de chamar um moleque que foi muito perseguido no ano inteiro, mas que fazia total sentido com o evento e total sentido com o trio. E esse moleque era o Chamuel. Esse trio entra fazendo uma homenagem pro Brenos e na hora de rimar eles amassam. O Chamuel, assim que ele chega no terceiro round contra o Winit, ele manda aquele flow viciante. Aqui é o efeito borboleta. Esse dia as batalhas de rima conheceram um mundo onde elas nem conheciam antes, que é aquele mundo de furar extremamente a bolha. A gente viu vários influenciadores gigantescos conhecendo a batalha de rima graças a uma rima do Chamuel. O Chamuel fez aquele flow lá que viralizou em tudo quanto é lugar, e em menos de uma semana ele tinha ganhado mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Pra vocês terem proporção do que foi. Vocês podem odiar o moleque hoje. Aqui foi um efeito borboleta foda. Tem que ser grato, porque, mano, isso foi muito importante pras batalhas, tá ligado? Mas o efeito borboleta desse caso não acaba aí, tá ligado? Sim, o efeito borboleta tem mais um caso. Porque nesse dia, eles enfrentaram o Winit, Devilzinha e Chris. Mas esse trio não era pra ter acontecido. O trio que de fato era pra ter acontecido era Chris, Jaya Luke e Dudu. Só que o Jaya e o Dudu deram pra trás de última hora. E aí o Chris chamou o Winit e a Devilzinha pra fazer esse trio. Mas caso o Dudu e o Jaya tivessem participado, esse trio não batalharia contra o Chamuel. Porque essa batalha aconteceu na pré-fase. E na pré-fase só batalhavam os trios que não tinha nenhum campeão do aniversário ainda. E se o Dudu tivesse nesse trio, o Dudu estaria na fase seguinte. Sim. Porque o Dudu já tinha ganhado 2 aniversários. A BDA 1 ano e a BDA 2 anos. Sim. Então, ao invés de acontecer Chamuel, Schuller, Ilusão versus Winit, Chris e Devilzinha, aconteceria o trio do Chamuel versus o trio do Krauk naquele dia. Porque o trio do Krauk passou pra pré-fase porque o Krauk chegou a mais finais. Mas se tivesse Dudu na competição, o trio do Krauk iria pra pré-fase. Então seria totalmente outra coisa, tá ligado? Seria uma batalha totalmente estranha. Seria o trio do Krauk versus o trio do Chamuel. Talvez o trio do Krauk passaria. Aí temos dois efeitos borboleta. A batalha do trio do Apollo contra o trio do Krauk. Então é uma confusão. E na moral, ainda bem que foi do jeito que foi. Valeu a pena não ter o Dudu e o Jai nessa edição, porque o jeito que foi mudou pra sempre o rumo das batalhas. Aí, na moral, eu queria fazer um pedido pra vocês. Esse tipo de vídeo aqui, a galera não costuma assistir tanto quanto os compilados. Então eu queria pedir um favor Meus pra vocês. ovos, CDB, todo mundo vê. Se identifica as paradas que a gente posta aqui. Pô, se torna membro aí. É R$8 e vai ajudar imensamente. Eu juro pra vocês que se o pessoal apoiar esse tipo de vídeo, vai rolar muito mais. Eu vou fazer cada vez mais bem trabalhado, focando mais nas edições, pra vocês consumirem a parada aqui. Então quem puder e quem quiser se tornar membro, vai estar a opção aí embaixo. E se acontecer, eu vou ficar muito feliz. E vou agradecer cada um aí nos comentários. Mais um efeito borboleta. Apollo, Tavin e Nel nunca era pra ter existido. Apollo, Nel e Tavin é o trio que fez aquela atuação espetacular. E talvez o trio que fez a melhor atuação dos aniversários até hoje. Mas esse trio não era pra ter acontecido. O trio
trio de fato era Apollo, Tavinho e Tubarão. Só que o Nel, nesse período da BDA 8 anos, ele tava sem conseguir achar um trio pra ele. E bizarro pensar nisso, já que o Nel era 2 vezes campeão, ele era bicampeão seguido. Então ele sem achar trio, o JP já tinha trio, o Big Mac já tinha trio, o Nel ficou sem trio e ligou pro Apollo. E nisso que ele entrou em contato com o Apollo foi lá e tirou o Tubarão de mansinho e entrou o Nel no trio. Arrombado, né, fazendo mano? assim aquela atuação histórica que eles fizeram. Só pra deixar claro, é muito normal fazer essas trocas antes do trio acontecer de fato. Então não achem que o Apollo ou o Tavinho tenham sido vacilões com o Tubarão. Não, foi Isso é um muito pouquinho normal. vacilão sim. Depois o Tubarão É fechou muito normal, tudo com não. 90 e o Gomes, se eu não me engano. Mas rolou até uma batalha dias seguintes que o Tubarão foi excluído do trio, do Tubarão cobrando o Tavinho por ter excluído ele. Hoje vai se arrepender por ter me tirado do trio. Acabou que pro Tubarão não foi tão bom assim, mas pros moleques foi muito Foi. bom. O Nel foi uma figura muito importante naquele trio ali. Mas outro trio que poderia ter acontecido também, não aconteceu, que evitaria uma catástrofe, e tem a ver com o trio do Apollo, é o trio Prado, Johnny e Magrão. Esse trio não iria acontecer. Na BDA 8 anos, ele foi repetido da BDA 7. Mas o Brenos, falando no Punch Talk, podcast do canal Punchline, que o trio era pra ser Brenos, Grafite e Magrão. Só que o Magrão ficou em dúvida, ficou nesse impasse se ele realmente queria estar nesse trio do Grafite e do Brenos. Ele pensou bem e falou, não, mano, eu vou com o Prado e com o Johnny. Acabou que ele ia com o Prado com o Johnny, deu esse 3-0 que aconteceu, e o Brenos e o Grafite, sem ter uma opção na cabeça, chamaram o João Negro, que foi um mano que rimou muito bem pelo trio dele. Acabou que a troca foi muito maneira, eu achei que o trio ornou muito bem Brenos, Grafite e João Negro. Mais um efeito borboleta, que é uma pequena ação que influencia em muita coisa. O JP e a sua estratégia extremamente arriscada. Pra quem não tá ligado, o JP tem o hábito de toda vez que ele vai no Pedir pra terceiro atacar. round, ele ganha em poupar e ele pede pra ele começar. Quem é MC ou quem tá mais ligado na cena, quem é jurado sabe que quem começa tá sempre em desvantagem. Não, A margem de quem isso não manda é a última verdade. rima é muito boa, tá ligado? Você tá Aí no direito da aí você resposta, cometeu um equívoco, conseguir CDB. achar o erro do seu adversário no ataque é muito mais fácil do que você Não começar é bem atacando assim. e criando um assunto na batalha. E o JP, nas batalhas mais importantes que ele perdeu, ele ganhou em poupar e pediu pra começar. A batalha que muita gente acha o resultado questionável. JP e Croy. Essa batalha vai pro terceiro round, rola o em poupar e o JP ganha o em poupar. E assim que ele ganha, ele fala pro Croy que ele vai começar um round. Não Só é que quando a batalha desvantajoso muito acirrada, explicar o igual porquê. JP e Croy, um fator determinante é quem termina, tá ligado? Quem termina vai ser a última voz. É tipo você ter o argumento perfeito e você não poder falar. Você não tá porque quem vai ter a totalmente última errado, voz vai mas ser o não é adversário. bem E assim. nessa batalha, quem Eu teve a explico última voz depois. foi o Croy. Eu acho que de fato o Croy ganhou essa batalha. Mas talvez o JP terminar respondendo mudaria muita coisa. E imagina se o JP ganha do Croy. Na próxima fase seria JP e Barreto. E na moral, ia ser uma das batalhas mais históricas Ia ser foda. Mas eu gosto do jeito que foi. É uma narrativa muito maneira também. O antagonista chegar e tirar os dois favoritos. Isso aí é O efeito borboleta não tá aí. Como foi. Tá no Seria Nacional. muito maneiro ver o JP ganhar o Nacional em 2023. Ou pelo menos chegar no Nacional. Mas Aí eu que gosto tá da forma o- como foi. E o outra efeito batalha que o borboleta. JP pediu pra começar foi o JP versus Apollo na BDA 8 anos. Naquele cenário que tava extremamente desfavorável pra ele, que ele tava tomando 2-0, ele vai lá e pede pra começar, ficando na extrema desvantagem naquele round, já que o Apollo era o supra-sumo do evento, o MC no mais alto nível. Eu até admiro por um lado o JB, porque ele não treme na base, mano. Ele não treme, ele pode estar na situação mais zoada do mundo que ele vai pedir pra começar. Isso aconteceu também no JP versus Apollo da BDA há 7 anos. O trio dele vinha de um 2-0, o Big Mike foi lá e ganhou do Black Panther, o Nel foi lá e ganhou do Thiago, e no quinto round, onde tava valendo a premiação de 100 mil reais, Louco. o JP vai lá e fala que ele vai começar um round. O Nel e o Big Mike queriam matar o moleque. Mas enfim, é uma estratégia do Jota que eu acho muito louca, é você se desafiar a um nível extremo. O ruim disso é porque quando é a batalha de alto nível, as coisas se definem nas pequenas voltas, tá ligado? Nos pequenos detalhes. E pro JP, talvez responder se as batalhas não começar atacando mudaria muita coisa, já que ele tinha o direito de escolher se ele ia começar ou se ele ia terminar respondendo ao adversário. A volta por cima do Kant. O ano era 2019 e o maior campeão da aldeia estava totalmente desanimado com as batalhas, estava totalmente desanimado com as músicas e decidiu parar. O Kant, um dos MCs mais importantes da história, ele decidiu não vai mais rimar, não estava dando certo, o Kant não era valorizado, colava nas batalhas, perdia injustamente várias vezes e esse mano resolveu parar. Largou o rap e começou a trabalhar no emprego convencional. Ele falando no Podpah que nesse período que ele parou de batalhar, ele começou a trampar no emprego de instalar a internet na casa dos outros. E nesse período que ele tava indo na casa dos outros, os filhos dos donos da casa reconheciam o Kant e falavam: caralho, mano, por que você tá aqui? E o Kant seguiu trampando nisso, até que um dia o MC do Nordeste mudou todo o rumo da história. E papo reto, essa história daria um filme porque é muito louca. O nome desse MC é Tai e ele manda uma diss pro Kant, e essa diss se chamava Triverse, Ano de Guerra. O Kant, que tava aposentado da parada, que tava de saco cheio, que não aguentava mais, resolveu colar no estúdio do Chioque e falar pra ele: mano, vou responder esse cara, ele me atacou, vou responder. E assim nasceu talvez a maior diss da cena do rap brasileiro,
que é Tai Ainda Tá Aí. Com isso, o Kant fez outros lançamentos, fez Killshot, fez várias paradas, e todo mundo começou a valorizar um mano que muitas vezes foi deixado de lado. E essa diss que o Kant fez influenciou a vários outros MCs do ramo da música lançarem outras diss, e outra diss, e outra diss, e outra diss, e todo mundo começou a olhar com outros olhos depois que o Kant fez isso. Tá, mas ele focou nas músicas, mas e nas batalhas? O que aconteceu? Ele parou, e nas músicas que o Kant tava indo muito bem, ele resolve colar um certo dia na aldeia. Nesse dia tava sendo um dia péssimo pra ele quase atropela uma pessoa. Pensa num dia ruim, e pensa em não colar na aldeia. Ele liga pro Bob e fala: pô, Bob, hoje não vai dar pra eu colar, mano, o dia tá sendo péssimo, eu quase fiz tal coisa, o dia tá horrível. E aí o Bob fala: não, mano, você vai colar, você vai colar, você vai colar. Na moral, não tem o que você fazer, você vai colar e pronto. E aí o Kant cola nessa aldeia, mesmo com tudo dizendo pra ele não colar. Ele cola com o moletom cinza e faz simplesmente uma das melhores atuações de batalha de rima que eu já vi na minha vida. Mesmo? O Kant na edição Trapstar. Papo reto. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mano, mas eu arrepio só de lembrar dessa parada, mano. É uma edição, mano, muito zica. E depois do Kant de um tempão sem colar, ele não quase desistiu, ele desistiu do rap de fato. Ele volta pra aldeia e faz essa atuação impecável que ficou marcada pra história. Foda. Conhecida por uma frase também. Mas quem é o maior campeão mesmo? Basicamente, o efeito borboleta diz que pequenas coisinhas podem gerar consequências absurdas no futuro, pro bem, pro mal, e isso acontece muito nas batalhas. Se você curtiu esse vídeo, interessante, vídeo legal, hein? Tá demais. Se não, tudo bem também, deixa um like. Caralho, eu não jurava, eu tinha certeza também. Que essa diz do Kant tinha sido antes, pra vocês, e vai ser feito com muito carinho, igual esse aqui foi. Tamo junto, e até um próximo vídeo, que logo logo tá no canal. Cara, eu jurava que essa diz do Kant era antes. O Kant, na verdade, é um MC, mano. Se você pegar ali começo da aldeia, ele ganhava muito, mano. Eu acho que ele virou o maior campeão, inclusive, antes dessa desistência dele, né? Que eu lembro que, porra, eu lembro dessa skin do Kant, que ele tinha o cabelinho azul, o boné pra trás e uma camisa com os facão do Jason e usava aparelho. Eu lembro dessa skin dele. Ganhava batalha pra porra, mano. Essa época era doida. E ele sempre tinha foto lá com a mão na cara, enfim. Ele ganhava direto, mano. Lembro que tem uma vez que ele ganhou muito assim, mano. Aí teve aquela época que ele fez aquela dupla com o Fael, que era Mob 55 e tal. Se eu não tiver enganado, ele chegou a tretar com a aldeia, né? Uma época que ele se afastou, tá ligado? E aí entra esse bagulho de desistência e tal, porque eu acho que de fato ele não tava crescendo mediaticamente. Eu lembro disso porque ele não colava na aldeia em 2018. Agora eu tô lembrando as coisas. Ele colou talvez no começo, ficou ali 1 ano sem Kant. E eu lembro disso porque no regional de 2018 foi a primeira vez que o Kant colou na aldeia depois de muito tempo, mano. Que foi um regional que foi na aldeia. Que eu lembro disso porque ele manda uma rima, não sei o que, porcada, rima ruim. Esse regional aí que foi muito louco porque o Kant tava sumido. Aí ele voltou, ganhou a seletiva regional da aldeia, foi pro estadual. E aí no estadual tem aquela batalha absurda dele com o Big Mike, né? Então, muito doido. Então o Kant de fato aí quase desistiu. É muito louco, né, mano? Nesse sentido o efeito borboleta é doido, né, mano? Então Kant deveria, de certo ponto, ligar o que ele tem hoje ao lance da diss do Tai. Curioso, né, mano? Então se o Tai não existisse, vamos pensar assim, ou se o Tai não quisesse fazer uma diss pro Kant, talvez ele não viralizasse e não fosse pra frente e não colasse nessa aldeia. Não sei, né? Muito doido isso. Aí a gente fica nesse pensamento aí. Tem um bagulho que é muito louco, que é... Tem uma série que hoje em dia ela já é ruim e depois da 3ª temporada ela fica ruim, que é Flash, né, mano? Aquela série que faz crossover com Arrow, várias séries. E tem, eu não lembro qual temporada que é quando o Flash ele volta no tempo e ele muda um bagulho do passado. E aí depois tudo que acontece, aí ele se arrepende e volta pro presente de novo. Só que aí, tipo assim, tudo muda. O efeito borboleta. Então, tipo assim, o irmão de um amigo dele que era vivo na realidade normal, quando ele volta pro passado e depois volta pro presente, esse irmão dele morre por algum motivo. Então, olha que doido, porque ele mexeu um negocinho na vida dele e ele afetou a vida de um monte de gente. A amiga dele tem poder, um outro vilão aparece, tipo assim, é muito louco essa parada. E óbvio, né, pensando numa ficção, mas é porque me veio esse exemplo na cabeça. O efeito borboleta ele é muito doido, tá ligado? Em relação à teoria do caos. Tá ligado a diversas matérias, a diversos estudiosos. Não é necessariamente ou exatamente pequenas coisas causam grandes coisas. Isso é um exemplo dentro da teoria do caos e do efeito borboleta, mas não é apenas isso.
Mas vamos por parte do vídeo aqui, né? Johnny Samuel. O começo do vídeo o CDB deu uma perdida. Ele não concluiu o efeito borboleta. O efeito borboleta é você falar qual que foi a coisinha que mudou no início e o que isso acarretou, tá ligado? Acabou que não teve conclusão nos primeiros. Então, tipo assim, ele falou, tá, o Johnny e o Samuel não se enfrentaram e tal, por causa do... Tipo assim, ele não explicou qual foi a consequência, ele acabou falando pequenas coisas. Então, tipo assim, o que ele devia ter falado, no caso do CDB, né? Por exemplo, primeiro falar da conclusão. A batalha Johnny e JP, né, não teria acontecido se não fosse por conta da treta do Johnny e do Samuel. Aí a gente teria um efeito borboleta. Então, tipo assim, se o Johnny, no caso, não tivesse soprado fumaça na cara do Samuel, a batalha Johnny e JP não aconteceria. Porque se o Johnny não sopra fumaça na cara do Samuel, eles não começam a tretar, eles não viram inimigo, eles virando inimigo, não ia se criar todo esse clima de que era pra eles se enfrentarem, tá ligado? Não teria acontecido, por exemplo, outras batalhas, tipo a do Samuel e do Prado, que alimentou ainda mais a treta do Samuel com o Johnny, porque depois teve a briga do pai do Samuel com o Johnny, enfim. Todo o clima de ódio um do outro não aumentaria tanto a um ponto de que o Johnny chegaria na aldeia e de cara queria desafiar o Samuel, mas o fato do Samuel não estar faz ele desafiar o JP, tá ligado? Porque naquele momento o Johnny estava numa posição do quê? Vou desafiar o Samuel. Samuel não veio? Tá bom, vou desafiar o melhor, tá ligado? Então talvez o Johnny não desafiasse o JP naquela situação. Talvez o Johnny fosse um Johnny mais de boa naquela situação, que tivesse mais calmo, que tivesse mais suave, e desafiasse outro MC que ele acha que seria mais fácil pra ele passar, tá ligado? Mas ele tava num clima hostil, com uma vontade de rimar, então esse seria o motivo pelo qual ele desafiou o JP, pelo fato do Samuel não estar. Então isso seria o efeito borboleta. Acabou que o CDB não explicou qual seria o efeito borboleta aqui. No caso do Dudu em 2018, o efeito borboleta seria: será que o Miliano teria ganhado o Nacional? Se o Dudu não tivesse existido aquela fase de grupo em 2018, aí seria o efeito borboleta, tá ligado? Porque no caso do Dudu, caso não existisse a fase de grupo, o Dudu iria direto pro Nacional. Indo direto pro Nacional, tudo podia acontecer. Aí tá o efeito borboleta, tá ligado? Então esses dois primeiros eu senti que o CDB não explicou tanto, mas eu peguei a ideia. E eu tô falando isso mais porque eu gosto de também falar sobre essas teorias do que poderia acontecer se uma coisa mudasse, né? Tipo assim, vou falar até um efeito borboleta meu, por exemplo. O Apollo foi o representante nacional do ano passado, né, em São Paulo. Olha como são as coisas. Eu ganhei a batalha da Chico, que me deu vaga pra esse regional do centro, tá ligado? E nesse dia eu colei, foi a primeira seletiva que teve. Eu até cogitei não colar. Se eu não tivesse colado nessa seletiva, eu não teria sido campeão dela, não teria ido para esse regional do centro e não teria feito a final com o Apollo. Aí vamos dar exemplo, a final poderia ter sido outro MC, tá ligado? Se a final fosse com outro MC e esse MC vencesse o Apollo não teria ido pro estadual, teria ido esse outro MC. E aí todos os MCs do estadual que enfrentaram o Apollo teriam tido, de certo ponto, uma segunda chance, pois estariam enfrentando outro MC que eles poderiam vencer, ou esse outro MC poderia vencê-los. Então teríamos outro campeão, que o Apollo não estaria na chave. Qualquer um dos outros 15 ou dos 16, porque teria alguém no lugar do Apollo, seria o campeão estadual. E esse outro campeão estadual iria pro Nacional representar São Paulo. E aí agora, olha a loucura onde vai chegar. Supondo que ele conseguisse passar de fase e não fosse outras pessoas, outro MC iria enfrentar o Martizin. Mas supondo que fosse outra pessoa que derrotasse esse substituto do Apollo, outro MC iria enfrentar o Martizin. E esse outro MC poderia vencer o Martizin. Assim teríamos outra pessoa passando no lugar do Martizin. E aí teríamos uma outra semifinal, que poderia acarretar nessa pessoa que teria eliminado o Martizin, ou na vitória de outro MC, tipo o Japa, por exemplo. Tá ligado? Então, olha como tudo tá ligado. Você fala assim, então a sua participação na Batalha da Chico tá ligada com a derrota do Martizin, do Apollo do Nacional? Tudo tá ligado. Óbvio, não é só a minha participação, mas todas as participações de todos os MCs estão ligadas, então são milhares de efeitos borboletas que acarretam em um resultado final. Olha que bagulho louco. Então, tipo assim, o fato de eu ter decidido ir no regional, na seletiva regional da Batalha da Chico, poderia sim mudar o resultado do campeão nacional. E que nem eu falei, não é só o meu caso, e sim todos os MCs que participaram dos regionais
se eles não tivessem ganhado as suas respectivas vagas, tudo isso podia ser diferente. E outra pessoa poderia ter ganhado o Nacional. É muito doido, né? O poder do efeito borboleta. Mas basicamente é isso. É uma loucura, mano. Tudo muda numa chave. Principalmente numa chave de batalha. O outro exemplo foi o do Brenos. Esse aqui, de fato, é um dos mais impressionantes, né? Porque Chamuel hoje está viralizado e tá do tamanho que tá. Justamente porque ele pôde mandar esse flow do alguém conseguiu entender, tá ligado? Na Batalha da Aldeia de Trio. E isso não existiria se o Brenos não tivesse ficado mal. Então, olha a doideira, né, mano? O Chamuel hoje está gigantesco pelo motivo de que o Brenos foi parar no hospital, mano. Vocês têm noção da doideira que é isso? A insanidade que é isso? É muito louco o efeito borboleta, o que ele causa, tá ligado? O outro exemplo aqui foi o do Neo e do Apollo do Tavim. E antes de falar isso, só pra falar uma coisa, né? O CDB falou que é normal fazer isso de tirar os outros do trio. Cara, normal não é não, é muita cozice. Óbvio, eu não sei o que foi combinado entre os três. Mas se os três verbalizaram, ó, é nós três o trio, fechou? Se os três combinaram que ia ser eles, e aí eles pegaram e chamaram e trocaram o Tubarão e o Neo do nada, é cozice sim, tem nada de normal. Quando você fecha um trio, tá fechado, mano. Você não pode voltar atrás na sua palavra não, mano. Tá ligado? Agora, se não tinha nada verbalizado e foi uma suposição do Tubarão, porque por que acontece isso? Né? Porque o Tubarão, o Apollo e o Tavim, eles ganharam a Ana Rosa de trio do ano retrasado. Então, criou-se talvez essa concepção de, olha, eles ganharam um trio junto e eles ganharam muito, assim, rimando muito. Esses três juntos são fortes, vai repetir o trio. Então, assim, eu não acho que o Tubarão iria supor essa parada, tá ligado? Eu acho que de fato houve um combinado aí e os caras deu pra trás. Não que o Apollo e o Tavim sejam cuzão, os moleques é a mesma fita, parceiro. Mas nessa situação eles foram cuzão, entendeu? Então não é normal não. É cozice sim esse bagulho. Mas também é um efeito borboleta muito doido, né? Se o Tubarão estivesse no trio ao invés do Neo, de repente, tipo assim, a gente não teria diversas batalhas como a gente teve, né? Porque a participação do Neo foi fundamental em alguns assuntos, em algumas pautas trazidas na batalha. Então mudaria todo o rumo da batalha ali de fato, né? Outro bagulho, o CDB ele falou que começar é uma desvantagem, que isso é meio que uma regra. Cara, não. Começar só é uma desvantagem em batalhas onde não há jurado, onde é só plateia votando. Aí você pode falar que é uma desvantagem, e o JP ele pede para começar independente se é com plateia ou com jurado, mas aí é uma desvantagem, faltou especificar isso daí. Por quê? Porque de fato a plateia ela meio que esquece o que você rimou no começo. Não à toa, se você pegar uma plateia em batalha de tempo, muitas vezes vai ter terceiro round, porque eles nem lembram o que o cara atacou. Eles só escutam o final da resposta do segundo MC e aí já gritou terceiro. Então, de fato, num terceiro round você pedir para começar com o voto da plateia é uma desvantagem. Mas com o jurado isso não existe. Pelo contrário, com o jurado é até vantajoso. Porque, tipo assim, o cara vai pautar o assunto. Então ele pode trazer um assunto que ele acha confortável. E o MC vai ter que responder. E se você bater muito atacando, os jurados vão levar isso em conta. E para muitos jurados, inclusive, se a batalha ficar praticamente empate, ganha quem ataca. Então, na verdade, em batalhas com o jurado é mais vantajoso você pedir para começar. Eu, particularmente, não gosto de pedir para começar o terceiro round, porque, caso eu ganhe no Paro Ímpar, porque eu gosto de sempre rimar na pauta que o outro impõe. Eu não gosto de eu trazer a pauta num terceiro round. Eu tenho essa característica em batalhas com o jurado. Em batalhas sem jurado, eu sempre vou pedir pro outro começar, porque a plateia é doida. Então não é bem assim isso daí que o CDB falou, depende muito de quem tá votando. Sobre um outro efeito borboleta que eu acho que é válido o CDB falar, faço o complemento aqui. Que ele falou da batalha com o JP e com o Croy, que isso mudaria tudo. Cara, sim. Só que não mudaria tudo no sentido do que o CDB falou. Dá pra ir mais longe. Dá pra ir, no mesmo exemplo que eu falei do Nacional. A KM, ela foi campeã nacional, certo? E quem que ela tirou na primeira fase? Croy. Se o Croy tivesse perdido no estadual, a KM teria enfrentado no Nacional o JP, o Barreto, acho que era o WM que foi pra final, né? Então era um desses três que a KM ia enfrentar no Nacional. Ou o JP, ou o Barreto, ou o WM. Aí, se a KM ganhasse qualquer um dos três, foda-se, não ia mudar nada, ela ia ganhar o Nacional do mesmo jeito. Mas se ela perde para um desses três, a gente ia ter outro campeão nacional em 2023. E não necessariamente ia ser ou o WM, ou o Barreto, ou o JP. Eles podiam perder em fases seguintes, mas a gente ia ter outro campeão.
olha o efeito borboleta aí mais uma vez. Então, a vitória do Croy sobre o JP no estadual acarretou sim em quem ganhou o Nacional de 2023. Olha, mais um bagulho aí, ó, mais uma doideira. Como o bagulho é louco, hein, mano. Complicado isso daí, hein. Doideira isso daí, hein. Enfim, sobre o lance do Kant, da hora. Aí no caso foi um ataque a ele, acarretou aonde ele está hoje, né? Que o Kant está hoje, por exemplo, consolidado financeiramente, mediaticamente, óbvio, por conta do trabalho dele. Mas o trabalho dele só veio pra frente e só continuou existindo porque ele teve um retorno midiático muito forte, soltando as suas músicas e suas participações na Batalha da Aldeia, ali em 2019, como o CDB citou. E de certo ponto, a faísca para ele fazer uma diss foi o ataque do Tai. Então, não podemos afirmar, né? Mas se o Tai não tivesse atacado o Kant, será que o Kant estaria hoje do jeito que ele tá? Ou ele teria ido para um CLT padrão, continuando trabalhando o que ele tava fazendo ali de instalar a internet e tal, né? Doideira isso, mano. Vídeo muito legal do CDB, mano. Muito, muito doido. Eu viro e mexo e penso nesse bug aí, mano. Efeito borboleta. Principalmente em chave de batalha. Eu sempre penso nesse bug aí. Tipo, caralho, mano. Esse maluco aqui acabou de perder mó injusto na primeira fase. E aí o cara que ganhou dele é o campeão da edição. Mudaria tudo. Eu sempre penso isso, principalmente quando eu tô na rosa, mano. Tipo assim, quando eu vejo um MC sendo prejudicado na primeira fase, e aí o cara que ganhou dele é o campeão da edição. Eu fico pensando, caralho, mano, esse maluco ele ganhou a edição, mas ele perdeu a primeira fase, mano. Tipo, era pra ter outro campeão hoje, mano. Ia mudar toda a chave, mano. Loucura da porra, mano. Tá ligado? Então, efeito borboleta é um dos bagulho mais loucos que existe, mano. Tá ligado? É do caralho, mano. E tem vários, né, mano? Tem vários bagulho, mano, que aconteceria, mano. Por exemplo, se eu nunca tivesse sido jurado, olha quanta coisa ia mudar, mano. Se eu nunca tivesse sido jurado, provavelmente a gente não existiria treta entre eu e o Johnny. Muitas batalhas que teve um resultado teriam outros. Ia mudar muita coisa, mano. É muito louco isso, né, mano? E óbvio, eu tô me colocando nessa posição de exemplo, porque, eu sou o cara que tá gravando o vídeo aqui. Mas não é só eu. Todos os detalhes de todas as pessoas do planeta, quando fazem alguma coisa, se tivessem feito outra coisa, mudaria tudo, mano. Tudo, tá ligado? Então, por exemplo, o CDB, se ele não postasse esse vídeo aqui, de agora, o que isso ia acarretar? Talvez menos pessoas refletissem sobre o efeito borboleta das batalhas. Daqui a um tempo, menos pessoas que não teriam visto esse vídeo não valorizariam artistas como, por exemplo, o Kant. E essa não valorização do Kant acarretaria em alguma outra coisa, tá ligado? Tudo tem um porquê, mano. É muito louco isso, mano. É muito louco isso, mano. Tá ligado? É pra tudo, mano. É pra tudo. Por exemplo, os meus pais se conheceram numa lanchonete, né? Numa hamburgueria. Tipo assim, se meu pai ou minha mãe tivesse ido embora daquela hamburgueria alguns minutos antes, ou chegado alguns minutos depois, eles não se conheceriam, tá ligado? Por consequência, eu não existiria, mano. E vocês não estariam vendo esse vídeo. Vocês percebem como é doido, mano? Todos os efeitos borboleta. E isso, inclusive, é sobre a explicação até do próprio universo, né, mano? Se você começar a parar no próprio universo, tipo, tudo se explica, né? Tipo, só tem vida na Terra por diversos fatores, tá ligado? A gravidade de outros planetas que puxa diversos objetos do espaço que poderiam cair na Terra não caem porque esses planetas puxam a gravidade. E se não puxassem, já teríamos sido extinguidos. A quantidade de oxigênio que tem na atmosfera, a quantidade de não sei o que, tá ligado? Tudo tá ligado, mano. É uma loucura. O efeito borboleta é como se fossem... eu não sei nem descrever o que é mais do que trilhões, mas mais do que trilhões de linhas invisíveis que vão criando diversos caminhos. Portanto, teríamos infinitas possibilidades de linhas do tempo diferente, né? É tipo a vibe do Doutor Estranho, tá ligado? 14 milhões de possibilidades. Enfim, é muito louco isso, mano. Cada mudança e cada atitude diferente que a gente tem acarreta em uma coisa totalmente diferente, mano. Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. Eu não vou nem ficar mais pensando muito nisso, porque se você começa a pensar muito nesse bagulho, você começa, a surtar, tá ligado? Você começa a ficar doido, mano. É uma loucura sem fim, mano. Enfim, mas é isso, família. Tem muito mais o que falar, não. Mais um vídeo aí pra vocês. Vejam também os vídeos que eu trouxe aí da live. Tá um formato diferente, mas é mais vídeo pra vocês, demorou? Vamos que vamos, tamo junto, satisfação e é nóis.